Você já se imaginou se tornando sócio de algum shopping ou sócio de um galpão logístico, de uma laje corporativa, escritórios, prédios residenciais, hospitais, faculdades? Se não, isso é possível através dos fundos imobiliários. Nos fundos imobiliários você vai estar fazendo investimentos em imóveis, só que não é como você comprar a sua casa própria ou um apartamento para você colocar para alugar. Você vai estar investindo em grandes imóveis, como eu falei, em shopping. E você já consegue começar a investir nesses imóveis com valores a partir de R$ 10. Porque você não vai comprar o imóvel inteiro, você não vai se tornar dono daquele shopping, você vai se tornar sócio. Então você pode comprar uma fração, uma pequena cota daquele fundo imobiliário e você consegue fazer isso com investimentos a partir de R$ 7, R$ 10. E eu vou te mostrar o passo a passo de como você pode fazer isso, vou te explicar as vantagens, desvantagens, o como investir em fundos imobiliários, o porquê investir em fundos imobiliários. Então fica comigo até o final desse vídeo que você vai entender tudo sobre fundos imobiliários. Mas é importante você também entender que os fundos imobiliários faz parte da renda variável, ou seja, é um investimento de risco. Você pode perder dinheiro ou você pode ganhar. Lógico, se você tiver o conhecimento correto para fazer esses investimentos, sua chance de perder diminui muito. É o que eu falo. O risco vai de acordo com o conhecimento. Quanto maior o seu conhecimento, menor vai ser o risco. E o bom dos fundos imobiliários também é que mesmo investindo R$ 10, você já vai colher os frutos muito rápido, porque eles pagam dividendos mensais. E o que são dividendos? Dividendos nada mais é do que o aluguel que o inquilino paga para esse fundo imobiliário e você sendo sócio desse fundo imobiliário, você recebe esse aluguel mensalmente na conta da sua corretora. Eu vou explicar isso de maneira mais simples no decorrer do vídeo. Mas antes de eu começar o vídeo, é muito importante você entender que nada que eu falar nesse vídeo vai ser uma recomendação de compra. Esse vídeo é somente para te explicar a importância de você investir o seu dinheiro e um investimento que é menos volátil do que uma ação, por exemplo, e você consegue receber rendimentos todos os meses. Ou seja, é um investimento muito bom para quem quer viver de renda, para quem quer se aposentar e colocar o dinheiro para trabalhar para você. Então, eu invisto em fundos imobiliários, é o meu investimento favorito, porque o meu foco é viver de renda lá na frente. Hoje em dia eu estou novo, eu quero trabalhar bastante ainda, gerar bastante valor para lá na frente me aposentar, mas a gente já tem que começar a pensar nisso hoje. Por isso que eu já comecei a investir em fundos imobiliários, já tenho minha carteira em fundos imobiliários, até mesmo tenho um quadro aqui no canal onde eu invisto meu dinheiro na prática, arriscando minha própria pele. Então, agora chega de enrolação e vamos direto para o vídeo. Fala galera, meu nome é Giovanni Casimiro, seja bem-vindo a mais um vídeo desse canal. No vídeo de hoje você vai aprender tudo sobre fundos imobiliários e eu preparei um mapa mental aqui para compartilhar com você e a gente entendendo os fundos imobiliários e as suas vantagens na prática de como funciona e como você pode investir em fundos imobiliários. Qualquer pessoa que tenha R$ 10 já pode começar a investir em fundos imobiliários. Você não precisa esperar ter muito dinheiro para começar a investir. Isso é balela, é história da antiga. Você não precisa ser rico para investir. Você pode sim começar a investir com pouco dinheiro. Como eu falei, R$ 10 você já começa a investir. Por quê? Se você não souber administrar pouco dinheiro, você nunca vai saber administrar muito dinheiro. Tudo é aprendizado, você começa com pouco e vai evoluindo. Você nunca vai ter muito se você não começar com pouco. Você precisa começar hoje e o melhor dia para você ter começado foi ontem. O segundo melhor é hoje. Então bora começar. Qualquer dúvida que você tiver, pode contar aqui comigo que vai ser um prazer estar te ajudando na sua jornada de investidor. Se você ainda não é um inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like. Se você tiver qualquer dúvida, pode começar a me seguir no Instagram, @GiovanniCasimiro, que lá eu abro caixinha de pergunta todos os dias e tiro a dúvida de todo mundo lá no Instagram. Então eu vou começar a compartilhar minha tela com você do mapa mental que eu preparei especialmente para esse vídeo. Então vamos lá, já estou compartilhando a minha tela aqui com você e a gente vai começar pelas vantagens de investir nos fundos imobiliários. Então vou mostrar o mapa mental aqui. Então, a primeira vantagem que eu separei para vocês é o baixo valor de investimento, é muito acessível. Como eu falei, hoje tem fundos imobiliários que custam R$ 7. Por exemplo, o Kiso 11, o MXRF 11 custa R$ 9. Então, com muito pouco você consegue começar a investir. Então, isso é uma ótima vantagem para você. Outra vantagem é a alta liquidez. O que significa alta liquidez, Giovanni? É em quanto tempo você consegue transformar o seu dinheiro investido em dinheiro real, que você pode usar no seu dia a dia.
e os fundos imobiliários têm uma alta liquidez. Se você precisar do seu dinheiro, você consegue vender o seu fundo imobiliário hoje e em 2 dias úteis o dinheiro vai estar na sua conta. Então é muito acessível. Se você investe em imóveis, quanto tempo você demora para vender o seu imóvel e transformar o seu imóvel em dinheiro? Alguns meses, talvez anos, se você quiser vender num preço bom. Então a liquidez dos imóveis é baixa. Agora, a liquidez do fundo imobiliário é muito alta. Isso é uma ótima vantagem. A diversificação nos fundos imobiliários também é muito boa, é uma vantagem em tanto. Porque ao investir o seu dinheiro no imóvel, você vai colocar todo o seu dinheiro em um único apartamento, em uma casa, ou no máximo 2, dependendo do dinheiro que você tiver. Então o seu risco está todo naquele mesmo local, naquele mesmo endereço. Se algo acontecer lá, o apartamento desvalorizar, construir um melhor do lado, tudo isso, ou o locatário parar de pagar aluguel, ter que fazer manutenção, a responsabilidade é toda sua. Agora, no fundo imobiliário, em um único fundo imobiliário que você investe, tem a possibilidade de ter mais de 17 ativos. Se a gente pegar o VISC11, por exemplo, que é um fundo imobiliário de shopping, dentro desse fundo imobiliário ele tem 17 shoppings, então ele aluga imóveis para 17 shoppings diferentes em diferentes estados, o que é uma diversificação absurda. Então, se um shopping tiver 100 lojas vazias, por exemplo, você tem outros 16 shoppings com lojas alugadas. Então, é muito bom para garantir o seu dividendo, o seu provento mensal, né? Que é o aluguel que esse shopping paga para o fundo imobiliário e você é sócio. Então, é muito importante essa parte da diversificação. Outra vantagem muito boa é a isenção do IR sobre os dividendos. Você não precisa pagar imposto sobre os seus dividendos. É livre de imposto. Já se você compra um imóvel e aluga ele, recebe aluguel, você tem que pagar imposto sobre o seu aluguel. Então é uma vantagem absurda dos fundos imobiliários. E por último, baixa burocracia. Você não tem burocracia nenhuma para investir em fundos imobiliários. Na última parte aqui do vídeo, que é como investir em fundos imobiliários, você vai perceber que é muito simples e rápido o processo de você investir em um fundo imobiliário, muito diferente de você ter que comprar um imóvel, por exemplo. E agora eu vou falar para vocês tipos de fundos imobiliários ou setores, tipos de imóveis que você pode investir através dos fundos imobiliários. Vamos lá. Existem 3 categorias de fundos imobiliários. O de tijolo, o que são fundos imobiliários de tijolo? São tudo que tem tijolo, área construída mesmo, igual meu apartamento, galpão logístico, shopping, tudo que é construído. Também temos o de papel, né? Papel são recebíveis imobiliários ou outro tipo que eu já vou compartilhar com você. E também temos o híbrido, que é a mistura do papel com tijolo. Então vamos lá, dentro do tijolo engloba shopping, logística, hospital, lajes corporativas, educação. Existem outros setores, eu coloquei aqui os principais, mas existem vários outros setores dentro do tijolo. O de papel engloba 2 categorias, recebíveis imobiliários, por exemplo, CRIs, LCI, que são investimentos de renda fixa. Esse fundo imobiliário compra esses recebíveis imobiliários. E os fundos de fundos, que são fundos que investem em fundos imobiliários. Ou seja, é um fundo, uma gestora desse fundo imobiliário, compra vários outros fundos imobiliários ali para gerir, para ter o capital. Ela fica analisando os fundos imobiliários, compra o melhor e monta uma carteira de investimento. E você pode investir nesse fundo dos fundos, que a gente chama de FOFs no mercado. É uma boa alternativa para você que está começando agora. Não sabe como montar uma carteira de fundos imobiliários? Você compra 1, 2, 3 FOFs, você já vai estar muito diversificado. E por último, o híbrido aqui, que eu já falei, né? A mistura de fundos imobiliários de papel com o do tijolo. Então ele tem os 2 em carteira, não um único fundo imobiliário. E agora a gente vai para a parte de como investir em fundos imobiliários. Mas antes eu quero deixar muito claro aqui que é muito importante você se inscrever no canal, deixar o seu like, isso me ajuda demais, galera. Me segue lá no Instagram também. E também toda terça, às 8 horas da noite, eu faço aula gratuita de investimento ao vivo aqui no YouTube. Então se inscreva no canal, que aí você consegue participar dessas aulas gratuitas, 8 horas da noite, que eu faço aqui no YouTube, e de sexta-feira, 8 horas da noite no Instagram. São aulas de investimento, não é live que eu fico tirando duvidinha, não. É aulas mesmo, que eu realmente ensino tudo sobre investimentos, e agora as próximas vão ser sobre fundos imobiliários. Então, se você quiser aprender como investir em fundos imobiliários com responsabilidade e segurança, vou deixar o link aqui embaixo. Você se inscreva nessas aulas gratuitas, porque quem é inscrito eu mando material de apoio, eu mando PDF, mando e-books de investimento, mando bastante material mesmo. Eu gosto de entregar bastante conteúdo para quem me segue.
E aí também você é avisado no grupo VIP do WhatsApp que eu estou entrando ao vivo, para realmente você não perder nenhuma aula. Bora aqui aprender como investir em fundos imobiliários, o que você precisa para investir em fundos imobiliários. O primeiro passo é você ter pelo menos R$10. Você precisa ter um dinheiro ali para começar a investir. O mínimo do mínimo é R$7, mas é bom ali R$10 você já consegue comprar uma cota de um fundo imobiliário. O segundo passo é ter conta numa corretora. Ah, Giovanni, qual corretora eu abro conta? Em qualquer corretora hoje em dia você consegue investir em fundos imobiliários sem taxa. Praticamente 100% das corretoras não cobram taxa para você investir em fundos imobiliários. Eu separei algumas aqui para caso você não tenha conta. Essas são as maiores do mercado atualmente. Você pode abrir sua conta sem custo nenhum e você não vai pagar para investir em fundos imobiliários. Então eu coloquei aqui no Invest, que é do Nubank, coloquei a do Inter, que é a Banco Inter também. Coloquei a Modal Mais, que eu uso particularmente, então a Modal Mais eu uso para investir o meu próprio dinheiro e como eu falei aqui, a gente tem a carteira do canal, né? Eu arriscando a minha própria pele e aí eu uso a Nuinvest. E tem outra corretora que eu acho bem legal também, que é a Rico, né? Então, através dessas corretoras você consegue investir em fundos imobiliários com taxa zero, sem pagar nada por isso. Então, ao você ter R$10, abrir conta na sua corretora, é muito simples. Em 10 segundos você faz esse investimento. Eu tenho alguns vídeos aqui no canal eu investindo na prática, mas é só você ir lá no home broker da sua corretora, digitar o nome do fundo imobiliário que você quer investir, digitar a sua senha eletrônica, confirmar, pronto, você investiu em fundos imobiliários. O próximo passo também é escolher alguns fundos imobiliários. Então você tem que listar alguns fundos imobiliários. Por quê? É muito importante a diversificação. Você não pode colocar todos os seus ovos na mesma cesta. Você tem que diversificar o risco. Por quê? Como eu falei no começo do vídeo, é ativo de renda variável, tem risco. Então, se você colocar todo o seu patrimônio em um único fundo imobiliário e esse fundo imobiliário tiver uma gestora ruim ali, não administrar bem esse fundo imobiliário, você pode perder o seu dinheiro. Então, ao diversificar, colocar em 4, 5, 6, 8, 10 fundos imobiliários, o seu risco vai diminuindo. Porque o que eu gosto de renda variável, que o máximo que você vai perder é todo o seu dinheiro. Você vai chegar a zero, você nunca vai sair com dívida. Mas você não tem limite de ganho. Você pode ganhar 100, 200, 300, 3.000, 4.000% e é possível. Nos fundos imobiliários é mais difícil porque são imóveis não vão se valorizar tanto assim. Quando se fala de ações que são empresas, sim, é possível você ganhar essa rentabilidade. Não é comum, mas acontece. Já ganhei com Tesla, já ganhei com Cash 3 também. Então, escolher os fundos imobiliários para você diversificar é muito importante e, por último, ter conhecimento para fazer a melhor escolha. Então, não saia copiando qualquer dica de um influencer aqui, copiando a carteira de alguém que você segue, por quê? É muito perigoso, porque ele está te mostrando a hora que compra, por exemplo, eu te mostro a hora que eu compro, mas talvez eu não vou filmar, você não vai ver o vídeo, pelo menos, que eu vender esse ativo, porque provavelmente você não vai assistir todos os vídeos meus que eu fizer. Eu faço vídeo aqui no YouTube todos os dias às 6 horas da tarde, tem vídeo novo. No Instagram eu posto todo dia, 3 vezes por dia. Se você perder, por exemplo, o post que eu falei, vendi esse fundo imobiliário, você não vai saber a hora de vender. Então é muito importante você saber a hora de comprar, entender como funciona a hora de comprar, porque aí automaticamente você vai aprender quando vender esse investimento e não vai perder dinheiro. Então é muito importante você ter esse conhecimento. Por isso que eu te chamei para participar das aulas de terça-feira, porque lá eu ensino como investir num fundo imobiliário. Então é muito importante você entender como funcionam os fundos imobiliários, que são realmente investimentos em imóveis, que não é sorte, que não é mágica, que não é fórmula do dinheiro mágico, que é investimento onde você coloca o seu dinheiro para trabalhar para você. É a mesma coisa de comprar um imóvel, é um investimento ali que você está fazendo. Então é uma maneira de você colocar o seu dinheiro para trabalhar para você e você vai receber esses dividendos todos os meses. Então esse foi o vídeo de hoje, deixa seu like, se inscreva no canal e eu te vejo no próximo vídeo. Valeu!